Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a análise do filme Coringa, que eu havia prometido, e vamos observar o início do filme, mostra ele, um homem de 40 anos, que vive com a mãe, tem um emprego de palhaço, cuida dessa mãe, porque em alguns momentos essa mãe aparece debilitada, ele dá banho, faz comida, assiste os programas de televisão junto com ela. E nesse trabalho, nesse emprego e em toda a sua vida, ele é incompreendido. Ele fala que ele nasceu para sorrir e para fazer as outras pessoas sorrirem. E isso foi o que a mãe dele disse para ele quando ele era pequeno. Então a gente vê aí que ele vive sempre em busca de um desejo daquilo que a mãe dele falou que ele deveria ser, daquilo que a mãe construiu para ele. E a gente observa nessas cenas do banho, as cenas de todo esse cuidado, esse afeto e essa convivência com essa mãe, que talvez ele ainda não tenha passado pelo complexo de Édipo de uma forma correta. E essa mãe também pode ser uma mãe narcisista. Isso eu estou criando hipóteses, daquilo que pode ter desencadeado, a patologia do Coringa ou não. Então ele se tornou palhaço para superar as expectativas da sua mãe, toda envolvida nesse complexo de Édipo. Tudo que ele faz, ele é incompreendido, ele sofre bullying por crianças, ele é incompreendido pelo patrão, ele é incompreendido pelas pessoas ao redor, pela sociedade de uma forma geral. Elas não conseguem entender aquilo que ele quer passar, o que realmente elas entendem totalmente ao contrário. A gente vê uns momentos de delírio dele também, quando ele está assistindo um programa de televisão de um ídolo da mãe dele, ele se vê lá naquele programa e vê o apresentador falando que sonharia em ter um filho como ele, porque ele é sensacional e tal. A gente vê mais um desejo, a questão da função paterna que ele não teve, ou pelo menos isso o filme não apresenta. Esse filme em específico, estreado por Joaquin Phoenix, ele também faz acho que uma terapia ou um acompanhamento com uma assistente social, não mostrou bem no filme isso, mas ele vai lá, ela faz as mesmas perguntas sempre para ele, a gente vê que ele sofre já de uma desordem mental, que ele toma vários remédios por dia. E aí eu observo algumas alucinações que ele começou a ter com a vizinha, alucinações amorosas, alucinações de um relacionamento com ela, que até no início do filme parecia que era real, mas era uma alucinação. Aí a gente vê também o desejo que ele teria, de ter uma pessoa ao lado dele, de não só viver na vida que ele estava vivendo, de construir algo, mas de não conseguir. Ele não consegue fazer com que as pessoas entendam, aliás, as pessoas não conseguem entender, o que ele está falando, o que ele está passando. E aí um dia, o amigo dele viu que ele já tinha sofrido mais uma de várias agressões, na sua área, no seu trabalho como palhaço, e oferece a ele uma arma para ele poder se defender. Ele pega essa arma, guarda essa arma, leva essa arma para todo canto junto com ele, até que um dia ele tem que fazer uma apresentação em um hospital de crianças e essa arma sem querer cai. E alguém liga para o chefe dele, denuncia ele, fala que ele estava com uma arma no hospital de crianças, e ele indo embora, ele faz uma ligação e o chefe dele demite ele. Aí a gente observa o primeiro gatilho que ele teve, dessa incompreensão geral das pessoas, Primeiro gatilho para fazer ele se tornar aquilo que ele se tornou, o Coringa. Ele vai no trem, lá no trem tem 3 caras que estavam mexendo com uma moça e estavam debochando dele depois. Ele tem ali esse gatilho, como eu disse, e ele mata esses 3 caras. Foi a primeira coisa, assim, fora do normal que ele fez.
Tipo, eu já estou cansado de ser bom, já estou cansado de ninguém me entender, já estou cansado dessa sociedade que só me acusa, dessa sociedade que não me apoia. E ali ele solta aquela raiva já que ele estava acumulado, que ele já havia acumulado, né? Depois ele vai para casa, e a gente vê no decorrer das cenas que ele tem outros vários períodos de alucinações. E um dia ele vê um vídeo dele naquele programa de televisão que ele e a mãe acompanham. Ele vê um vídeo dele sendo debochado, das pessoas rindo dele, porque ele fala que a mãe diz que ele nasceu para sorrir e para fazer as outras pessoas sorrirem. E aquilo cria mais uma revolta dentro dele. E ele observa isso e não gosta, né, obviamente. Aí aparece uma candidatura, de uma pessoa se candidatando, né, à prefeitura, dizendo que vai limpar as ruas da criminalidade, tudo. É o Sr. Wayne. E a mãe dele olha aquilo lá e fala que o Sr. Wayne é o pai dele, que ela nunca havia falado aquilo e tal. Ele é seu pai, a gente teve um caso. E aquilo cria mais incógnitas na cabeça dele. Até que um dia ele vai lá falar com o Sr. Wayne. Ele arranja um jeito, né? Ele foi na casa ele não foi recebido. E depois ele encontrou ele em uma determinada situação lá em um banheiro. E ele foi falar com ele para tirar satisfação. Aí o Sr. Wayne fala que não, que ele não é filho dele. E nisso a mãe já tinha ido pro hospital. Ela não estava bem, acho que ela tinha sofrido um infarto, um derrame, alguma coisa assim. Ele fala, não, você é adotado, a sua mãe te adotou quando você tinha tantos anos, ela é louca e não sei o que, ela criou tudo isso na cabeça, não, eu não sou seu pai. E ele está em busca desse pai, né? Ele, por exemplo, ele pensou assim, ele criou uma expectativa, nossa, agora tudo vai mudar, agora eu tenho mais alguém, agora eu tenho um pai e tal, e tudo isso foi por água abaixo. Aí ele vai lá, ele ficou sabendo que a mãe dele foi internada no hospital psiquiátrico, e ele vai lá e rouba a ficha do hospital, para ver se tudo aquilo que o Sr. Wayne falou era verdade. E aí a gente observa que sim, ele é uma criança adotada. Só que deixa algumas pulguinhas atrás da orelha, porque a gente não sabe se realmente ele é mesmo filho do Sr. Wayne ou não, porque aparece uma cena da mãe falando que ele é filho, né, que o Sr. Wayne foi que planejou tudo isso, e outra dá a entender que não, que a mãe é louca mesmo. Aí ele puxa todo aquele histórico e ele vê que quando ele era criança, o padrasto dele, a pessoa que morava junto com a mãe, prendeu ele sofreu maus tratos, a mãe sofreu maus tratos, a mãe era louca, tinha surtos psicóticos, foi internada, né? Ficou internada nesse hospital psiquiátrico, e ele começa a descobrir as origens, as raízes dele, porque imagina só, aparentemente até ali ele não lembrava, ele não sabia o que tinha acontecido com ele, quais eram as origens dele. Aí a hora que ele descobre, isso dá uma raiva, dá uma fúria, dá um ódio nele. Aí vem aquele sentimento de inexistência, eu não sei quem eu sou no mundo, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não tenho um propósito de vida. Ele vai lá e mata a mãe dele. Aí logo depois disso, voltando a falar daquele programa de televisão que ele assistia, ele recebe um convite para estar participando desse programa de televisão e falar a respeito daquele vídeo onde ele foi pego, onde foi mostrado, apresentado ao público, que todo mundo tirou sarro dele, para falar sobre aquele vídeo. Aí ele resolve se tornar o Coringa. Ele vai, pinta o cabelo dele de verde. Os dois amigos dele, que trabalhavam junto com ele, aquele que deu a arma e outro, vai até a casa dele para dar os pêsames pela morte da mãe. E ele acaba matando o amigo que deu a arma. Ele vai projetando todo o ódio dele, toda a raiva naquelas pessoas que contribuíram
contribuíram para ele se tornar o que ele se tornou. Olha, você me deu aquela arma, se não fosse você que tivesse me dado aquela arma, eu não teria matado ninguém, eu não teria derrubado no hospital, não teria perdido meu emprego. Então ele vai e desconta, né, projeta aquela raiva naquele amigo, mata aquele amigo e deixa o outro ir. Aí ele começa a dar aquelas risadas, aquelas gargalhadas, aquele negócio bem tenebroso mesmo, bem coringa. Aí ele sai de casa e vai para o programa de televisão. Chega lá, ele fala que quer ser apresentado como coringa. E logo ele é apresentado realmente como coringa, senta lá na mesa e começa a falar sobre o vídeo e tal. Aí mais um gatilho, olha só. Você não riu de mim? Você não mostrou a minha vergonha para todas essas pessoas? Então você também merece morrer. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o Coringa ele é um psicopata. Não, ele não é um psicopata. Por quê? Porque ele apresenta traços de empatia pelas outras pessoas, ele quer fazer as outras pessoas sorrirem, né? Ele apresenta empatia, mas ele é uma pessoa insegura, com baixa autoestima, por todo o histórico familiar dele. Então isso colaborou, né? Fora depois a questão social, né, da sociedade, colaborou para ele se tornar o que ele se tornou. Ele está mais para traços de esquizofrenia do que de psicopatia. O Coringa está mais para esses traços de esquizofrênico por causa das alucinações, né? Então, voltando, ele vai lá e mata o apresentador de televisão. Por quê? Ele só mata pessoas que têm algum traço afetivo com ele. Ele não sai matando todo mundo aí. Você tem que ter algum vínculo, tem que ter algum traço, tem que representar alguma coisa para ele, alguma coisa na questão emocional dele. E como é um programa de televisão ao vivo, as pessoas veem aquilo e já tinha gente fazendo protestos vestidos de palhaço logo depois que ele assassinou os 3 caras no trem, a respeito da pessoa que ia se candidatar, do Sr. Wayne lá, já havia gente fazendo protestos a respeito disso. E todos que estavam assistindo, por ser um programa ao vivo, não tinha como cortar e tal, as pessoas começam a se unir, fazer uma rebelião na rua, um negócio. A partir desse momento ele já estava sendo preso, né? Começa a dar apoio para ele. Então, olha só, em um momento ele queria ser ouvido, ele queria mostrar a dor dele, ou queria mostrar a felicidade, a alegria dele, e ele não era nada. Daí ele sentiu aquela coisa da inexistência, porque ele era inexistente, né, para as pessoas. Ele era inexistente para ele mesmo, nem ele sabia quem ele era. A partir do momento que ele leu aquele laudo, né, e todo o acompanhamento da mãe dele. E agora ele é alguém. Olha, ele passou na televisão, ele conseguiu fazer um movimento revolucionário. Eu deixei de ser alguém para me tornar alguém. Então, já para a gente finalizar, para o vídeo não ficar tão extenso, né? Vamos falar sobre o que fez o Coringa se tornar o Coringa. A primeira coisa foi o convívio que ele teve, né? As origens dele. Primeiro, ele foi uma criança abandonada, assim como relata o filme. Depois, ele foi uma criança adotada. Ele foi adotado por uma pessoa louca, né, no nosso linguajar. Ele foi adotado por uma pessoa psicótica. Ele sofreu agressões emocionais da parte dela, por permitir que ele vivesse tudo aquilo com o companheiro dela, né? Ele sofreu bullying, aí ele precisa fazer tratamento, tomando vários remédios, os traços esquizofrênicos dele, né, aumentando, até um certo ponto a vida dele, digamos, ele conseguia levar, né? Não era normal, mas ele conseguia levar sem danos maiores. Mas aí veio a perca do emprego, aquilo que ele sempre sonhava, aquela questão da realização, de viver em função da mãe, de superar as expectativas dela, que dizia que ele tinha que sorrir, fazer as pessoas sorrirem. Tudo isso, aí ele teve uma das frustrações, o primeiro gatilho, e desencadeou tudo isso. Vocês entenderam como é sério? Às vezes as coisas que a gente faz com as pessoas, o sarro que a gente tira do outro, pra gente pode ser normal, mas para as outras pessoas não. Para quem tá sendo tirado sarro, não deve ser legal, não é legal, né?
Então a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala, a gente precisa estar mais atento, ouvir mais aquilo que o outro quer dizer, não tirar só um lado da história, né? Mas ouvir de duas formas, conseguir compreender o nosso próximo, poder estar ali sempre disposto a ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. O Coringa se encaixa dentro da psicanálise na questão da psicose, né? Existe a neurose, psicose e perversão, e ele se encaixa na psicose em busca do princípio do prazer, em busca do desejo. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, e muito obrigada pela atenção de vocês, tá?